A gente vai falar aqui um pouquinho sobre mentoria, né? E o poder da transformação. O que eu vou compartilhar com vocês é um pouco da minha história. O que aconteceu dentro desse processo do PowerTex Brasil, até a gente chegar nesse momento que a gente está aqui hoje, nesse evento com mais de 330 pessoas, né? 330 inscritos com a gente aqui, que para nós, como a gente já falou, é um grande sonho sendo realizado. Tá? E aí, antes de começar, eu já conheço muitos de vocês, mas eu acho que seria legal se a gente pudesse botar um pouco de luz neles aqui, ó, que eu quero fazer algumas perguntinhas primeiro. Primeira pergunta é, quem que aqui é empresário? Quem é empresário? Levanta a mão. Levanta a mão, pessoal, sem medo. Vamos lá. Opa, temos alguns empresários. Tá bom. Quem aqui é executivo ou gestor? Tanto faz, se é pequena, média, grande empresa. Grande maioria, né? Legal. E quem que aqui é autônomo? Trabalha com contabilidade, advogados. Temos alguns aí? Alguns poucos aí dentro dessa estrutura. Tá. Pessoal, a minha primeira pergunta, podemos desligar aqui a luz deles, que agora eles vamos focar aqui, como é que ficaria hoje se vocês fossem demitidos? Principalmente para aqueles que são gestores, funcionários de grandes empresas, e a grande maioria daqui de vocês são CFOs, heads fiscais. Como é que vocês hoje trabalhariam isso? Como é que vocês sustentariam a família de vocês? Vocês já pararam para pensar? Mesmo os executivos. Se a sua empresa quebrasse hoje, tivesse algum problema, pandemia? Aconteceu recentemente. Eu sei que alguns de vocês aqui ganham 20, 30, 50. Tem gente que ganha mais de 100 mil reais aqui nessa plateia. Grandes executivos, grandes empresas. E aí eu venho uma pergunta. Vocês fazem ideia de quantas pessoas estão buscando a vaga de vocês? Quantas pessoas diariamente olham no LinkedIn querendo saber, opa, será que vai liberar aquela vaga ali de gestor, de CFO, de controller? São muitas pessoas. Muitas pessoas. E aí a pergunta vem, onde é que o filho de vocês vai estudar? Eu tenho certeza que aqueles que têm filhos aqui, seus filhos estudam em escolas particulares. Nós somos a nata. Nós somos o 0 ponto alguma coisa da população que está reunida aqui. Como é que vocês vão prover o sustento da família se, eventualmente, vocês não estiverem mais nas empresas de vocês? Eu tenho conversado com muitos colegas aqui, né? E sabe o que a gente tem visto? A gente está ferrado. Sabe por que a gente está ferrado? Porque muitas vezes a gente está preso simplesmente em uma única fonte de renda, que é a nossa renda do nosso serviço, do nosso trabalho. E é ótimo. Afinal, nós somos grandes executivos. Certo? E eu sei disso. Porque eu também sou. Eu também sou executivo. E eu sempre passei refletindo, tá bom. Né, amor? A gente está aqui, a gente fala muito sobre isso. E se acontecer alguma coisa? E se eu for demitido? Galera, a verdade é que eu sempre tive muito medo. Passei muitos anos na área de consultoria, depois como executivo, e a verdade é que a gente, muitas vezes, se sente um bundão de não fazer as coisas, de não tomar uma atitude, porque é confortável. A nossa zona de conforto ela é mais tranquila. E sabe o que me gera essa insegurança? O fato de não ter um plano B. O fato de eu não ter uma outra fonte de renda. O fato de eu depender exclusivamente de uma única fonte de renda. E quando eu falo fonte de renda, pessoal, não estou falando de CDBzinho, não. Eu não estou falando de um apartamento que vocês têm de aluguelzinho que vai pagar lá 2, 3 mil reais, 4 mil reais por mês. Eu estou falando de uma fonte que permite que vocês possam ter opções. Opções de decidir qual que é o caminho que vocês querem seguir. Tá? Vou me apresentar rapidamente, muitos de vocês já me conhecem, né? Mas
Eu tenho mais de 20 anos no mercado, na área tributária, né? E estou hoje como diretor da Philip Morris. Sou o fundador do Grupo GP, Instituto de Gestão e Performance. Até o Wagner comentou aqui que começou, né, na época do Instituto ainda. E mais recentemente a gente constituiu o PowerTex Brasil. E dentro desse grupo, hoje, nós temos diversos profissionais, mais de 200 líderes, que juntos, suas empresas representam faturamento superior a 260 bilhões de reais. É muita gente importante, é muita gente legal. Só que a mesma coisa que eu via comigo, eu vejo em muitos de vocês. Esse receio, esse medo. Esse medo de não saber o amanhã. De não saber o que pode acontecer caso eu seja demitido. Não saber o que pode acontecer caso aconteça alguma coisa. E aí, eu passei nesse processo de movimento, primeiro como executivo, depois como empresário, né, e mais recentemente como palestrante e mentor. E eu, como dizia aqui, eu vivia sempre nessa insegurança. E aí até que o momento que a gente descobriu, e não fiz sozinho. Isso foi com a ajuda de várias pessoas. Foi trocando ideia, foi conhecendo outras pessoas, outros mentores. E eles me mostraram um caminho diferente. Um caminho muito mais fácil, muito mais simples e extremamente lucrativo. Extremamente lucrativo. Que é o quê? O conhecimento. O conhecimento é algo que ninguém vai tirar. Nem o ChatGPT vai tirar a experiência de vocês. Nem o ChatGPT vai tirar aquilo que vocês vivenciaram, aquilo que vocês já passaram. E é disso que as pessoas estão buscando. Conhecimento de verdade. Não só uma pergunta simples lá no ChatGPT, que ele vai pegar a média daquilo que faz sentido, que não faz, e vai te dar uma resposta. É claro que a inteligência artificial é ótima. E ninguém está falando mal dela. O que eu estou falando é que não se limitem a isso. E muitos dos nossos alunos do PowerTex Brasil começaram a me cutucar. Ô Diogo, o que tu está fazendo lá no PowerTex? Como é que tu está fazendo essa estrutura? Eu tenho visto tu palestrando, eu tenho visto tu dando aulas, fazendo mentorias com diversas empresas. E aí eu falava, cara, não tenho tempo, meu. Não vou conseguir replicar isso para outras pessoas. Eu não vou conseguir parar. Já estava com uma renda boa, já ganhava um bom salário dentro da minha empresa, já tinha uma boa renda extra em função do PowerTex. Eu falei, putz, será que vale a pena fazer esse movimento? Né? O Nicolas é um dos responsáveis aqui, né, de movimentar, para perceber que o quê? Que no final do dia eu estava sendo egoísta. Que se o meu propósito original do PowerTex era ajudar no processo de transformação, por que eu estava me limitando apenas a um canal? Por que eu estava me limitando apenas à estrutura da comunidade? E foi aqui que a gente começou a entender uma forma que eu poderia tirar essa insegurança. Tá? E é uma forma que eu quero apresentar para vocês, que é a construção de um plano B. Isso não vai ser para todo mundo, pessoal. Não é para todo mundo. Mas muitos de vocês aqui, talvez se sintam impactados por essa conversa que a gente vai ter aqui hoje. Tá? Por quê? Porque a gente está diante de uma oportunidade de fazer 50, 100, 200 mil reais por mês. Tá? E eu vou mostrar para vocês como é que esse mercado é. Esse mercado é um mercado muito grande. É um mercado que vem crescendo absurdamente. Tá bom? E aí eu quero mostrar para vocês aqui e fazer uma pergunta. Essa é importante. Quem que de vocês gostaria de ser reconhecido por poder estar ajudando outras pessoas? Levanta a mão para mim. Assim, fala assim, cara, eu gostaria muito de ser reconhecido por poder estar ajudando as pessoas, por poder estar transformando, passando aquilo que eu aprendi, aquilo que eu vivenciei ao longo da minha jornada para outras pessoas. Agora, imagina se tu pudesse fazer isso sendo bem remunerado. Imagina se vocês pudessem utilizar todo
esse aprendizado de vocês e ainda ser bem pago. Nos próximos minutos eu vou mostrar um pouco disso. Vou mostrar como vocês conseguem estruturar um plano B e faturar. Bem mais do que 50 mil reais por mês. Bem mais do que 50 mil reais por mês. E aí vem a loucura. Com apenas 1 hora por dia. Sabe por que eu posso dizer isso? Porque eu fiz. Galera, não tem segredo as coisas. O que a gente precisa ter é processo. E a gente vai mostrar aqui para vocês como que isso pode ser feito. Tá bom? 1 hora por dia. Quem aqui tem 1 hora por dia? Quem que estaria disposto a liberar 1 hora do seu CLT, do seu trabalho, da sua estrutura, para poder faturar? Quem que gostaria de, por exemplo, chegar aqui e falar o seguinte, pô, eu em vez de ir dar aula, cadê o Mascarenhas? Mascarenhas, cadê tu, Mascarenhas? Já foi embora? Foi. Hã? A gente estava conversando antes. Putz, eu vou ter que voltar para Santos, porque eu tenho que ir lá dar uma aula. Masca, não é você, é todo mundo. Quantas vezes a gente já fez isso, né? E sabe o que acontece? É que a gente não sabe o caminho. Mas o caminho é simples. Só que a gente não vê. Eu também não via. Eu demorei um tempão para ver. Eu precisei contratar mentores, buscar aprendizado, entender como que isso funcionava na prática para poder construir algo que até pudesse vir aqui estar falando com vocês antes. Tá bom? Então hoje, o que eu quero mostrar para vocês é algo que está na mão de cada um de vocês. É o que está dentro de cada um de vocês. Que é o próprio conhecimento. Esse é o maior valor que vocês têm hoje. Independentemente da empresa que vocês estão, independentemente do cargo que vocês possuem, eu tenho certeza que vocês têm algo para compartilhar de rico e de valor para as outras pessoas. Tá? Então, vamos lá. O que a gente precisa para poder fazer uma renda? Pô, Diogo, está super lindo esse negócio aqui, fazer 50 mil com 1 hora, né? Quero saber, o que eu preciso? Simples. 5 clientes te pagando 10 mil reais. 5 clientes de mentoria te pagando 10 mil reais. É isso que tu precisa para fazer 50 mil reais por mês. Tá? E o que é o mais importante? Você já tem o conhecimento. Ninguém vai precisar construir nada. Vocês já têm o mais difícil. Vocês já viveram, vocês já são. O que vocês vão precisar fazer? É criar uma mentoria, estruturar isso de uma forma vendável e vender, obviamente. Vai precisar vender. Tá? Não quer dizer que é simples, que vai ser fácil. Bom? Então vamos lá. E por que o mercado de mentoria? O mercado de mentoria é um dos mercados que mais cresce. A gente vai mostrar aqui para vocês isso. O primeiro ponto é que eu já falei. Vocês já têm o conhecimento. Vocês não precisam buscar nada de novo. Já está aí. A renda extra, sem precisar sair do trabalho. Eu não saí. Faz 4 anos que eu tenho o PowerTex Brasil. Eu sou executivo de uma grande multinacional. Eu trabalho diversas horas por dia. Tenho várias vezes precisar trabalhar no final de semana. Isso faz parte. É a nossa atividade. E a gente está sendo pago por isso. Mas a gente vai falar um pouco sobre isso também. Margens de lucro, pessoal. Extremamente elevadas. Diferente de um produto que tu tem que, por exemplo, fazer físico, que tu tem logística, estoque, estrutura. Quando vocês vendem conhecimento, só depende de vocês. E para começar, vocês não precisam nem de funcionário. Vocês não precisam de estrutura, não precisa de produto físico, não tem aluguel, vocês fazem de casa. Eu faço da minha sala, faço lá no meu escritório. Tá? E a vantagem? Fácil, simples e com altíssima demanda. O Juliano está aqui, ele vai falar um pouco depois do impacto que a mentoria teve na construção da empresa dele também. Tá? E assim, vocês vão começar com uma renda extra. Devagarzinho, 1 hora por dia. Isso vai gerar uma opção para vocês. Opção de decidir se vocês querem ficar onde vocês estão, se vocês querem transformar essa renda extra, talvez na tua fonte de renda principal.
Ou quiçá, como muitos colegas nossos aqui, que têm o desejo de, num futuro próximo, sair do mundo corporativo e fazer sua transição de carreira. Pessoal, 75% hoje dos executivos de sucesso têm mentores. O que esse número mostra para nós? Que dá resultado. E se dá resultado, as pessoas procuram. Quando a gente tem funcionários que são mentorados, esses funcionários entregam, em média, o dobro do engajamento. E esse engajamento gera lucro. Que dono de empresa não quer que seu funcionário esteja engajado e gere mais lucro? Todo empresário quer isso. Se o empresário quer isso, o que ele vai fazer? Ele vai procurar mentores para os seus executivos. Ele vai procurar mentores para si, porque ele quer crescer o seu negócio. Vocês estão entendendo o tamanho do mercado que a gente está falando? De como isso cresce? Tá? E esse mercado, ele já movimenta. Eu não estou dizendo que ele vai começar. Ele já movimenta mais de 14 bilhões de dólares por ano. Esse é um mercado extremamente consolidado nos Estados Unidos, extremamente consolidado na Europa e vem crescendo muito no Brasil. Só que sabe o que acontece no Brasil? Sabe quem está surfando essa onda? É a galera do marketing, é a galera de vendas. E por que finanças e techs não estão olhando para isso? Por que a gente não olha para o mercado de maior margem que a gente tem, com maior capacidade de entrega de resultado, onde o único esforço e competência que eu preciso ter já está dentro de mim mesmo? Pessoal, o que vocês precisam para fazer? E aí vocês vão ver como é simples. Um computador com internet, seu conhecimento e 1 hora por dia. Quem tem computador aqui? Tem alguém que não tem computador em casa? Com internet? Acho que não, né? Então todo mundo tem. Conhecimento, já está com vocês. Vocês entenderam por que eu perguntei se vocês tinham 1 hora? Porque é isso que está faltando. 1 horinha. Para parar para olhar, para entender como que vocês vão entregar isso. Que vocês vão entregar isso em uma plataforma simples. Seja Zoom, seja o Meeting, qualquer outra plataforma de rede. Tá? E isso pode ser feito de forma individual ou em grupo. Eu sempre recomendo em grupo. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Tá? Mas isso aqui é a forma que vocês podem entregar. Individual é legal? É legal. Ticket pode ser maior? Pode ser maior. Mas é menos escalável. Tá? Menos escalável. Vamos lá. E quanto é que tu pode cobrar? 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50, 200 mil. Poxa, mas parece tão alto, Diogo. Quem que vai pagar isso aí, cara? Quem que paga 150 mil, 200 mil por uma mentoria? Isso não existe. É impossível. Não tem como. Será? As pessoas, elas pagam pela transformação. As pessoas, elas pagam pelo resultado que tu gera de transformação nelas ou em suas empresas. É isso que elas pagam. Elas pagam por isso. Tá? E por que elas pagam isso? Porque elas não conhecem o caminho. Quem que tem o conhecimento? São vocês. Vocês vão direcionar esse profissional, essa empresa, para o caminho correto. E ela vai fazer o que isso? Com menos esforço. Por isso que se paga. Quer ver como é fácil? Vou fazer um exemplo aqui. Uma empresa, 100 milhões de reais, faturamento. A grande maioria das empresas de vocês ganha fatura bem mais que isso aí, que eu vi a lista. Tá? Então vamos fazer o seguinte. Nós somos da área tributária, pessoal. Quem que não se garante que é capaz de recuperar 10, não, 1% de carga de economia na empresa? 1%. Nós somos capazes, perfeito? Uma empresa que fatura 100 milhões, isso dá 1 milhão de economia fiscal. Vocês acham que ela não paga 20, 30, 50 mil reais?
ela paga sorrindo, dando gargalhada. E aqui vocês têm que entender a diferença de mentoria e coaching. E mentoria e consultoria. Por quê? Porque o mercado coaching foi muito banalizado pelo termo coach. O coach normalmente é o quê? Eu sou um profissional de coach, e a formação de coach ela é muito importante, inclusive para quem quer ser mentor, tá? Recomendo. Por quê? Ela vai te ajudar a fazer as perguntas certas para identificar, e essa pessoa ela vai o quê? Se autodesenvolver. As respostas estão dentro dela, e não dentro de você. O mercado de consultoria, por outro lado, e a gente tem várias empresas de consultoria aqui que estão com a gente, o que eles fazem? Eles têm uma solução, eles chegam na empresa, pode ser aquela mesmo 1% lá, e eles implementam esse sistema. Ou seja, eles vão lá, rodam uma ferramenta, rodam um processo, entregam para ti o resultado. Vai ter responsabilidade, estrutura. O mercado de mentoria, tu não implementa nada. Tu direciona com o teu conhecimento. Tu direciona o dono, o sócio, a pessoa, para o caminho que deu certo para você. E deu certo para você fazendo o quê? Para que isso dê certo para ela. Vocês estão entendendo a diferença e a simplicidade que é o processo? Como é muito mais simples do que o processo de consultoria? Tá? Então vamos lá. Mas, Diogo, eu não sei vender, cara. Eu nunca vendi nada. Eu sei lá. Mas tudo bem. Vocês já fazem de graça isso hoje. Eu quero que vocês levantem a mão aqui. Quem já fez mentoria pro bono? Quem já fez mentoria pro bono? Vai lá, levanta a mão para mim quem já fez mentoria pro bono. Tá bom. Agora, quem já deu palestra? Como essa aqui que a gente está? De graça. Quem já fez palestra de graça? Ah, legal. Quem já deu aula na GV, INSPER, seja lá o que for. Quem já deu aula? Conta para mim, levanta a mão aqui. Ó. Pessoal, ou vocês estão dando de graça o conhecimento, ou vocês estão recebendo R$260 por hora. De verdade, não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas sabe por que isso acontece? Porque a gente não sabe embrulhar. Porque a gente dá uma mentoria pontual. Eu pego um profissional, converso com ele 2 horas e acho que isso é uma mentoria. Isso não é uma mentoria. Isso é um bate-papo. Vai ajudar ele? Vai. Mas não vai resolver um processo de transformação. Lembra? A mentoria ela tem que gerar transformação. Ela tem que gerar resultado. Tá? E aí vamos pegar alguns exemplos de mentoria. Mentoria de carreira. Muitos de nós gostamos de mentoria de carreira. Certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou ajudar esse profissional em meses a alcançar aquilo que eu demorei anos. Nós aqui no PowerTex, na comunidade PowerTex, a gente faz isso com muitos profissionais. Ajuda a eles a desenvolverem isso. Mas eu posso também aumentar o fluxo de caixa, fazer uma mentoria financeira, ajudar a melhorar o lucro dessa empresa. Tá bom? Então vamos lá. O que a gente vai precisar? Vocês vão precisar vender o conhecimento, tá bom? Mas como é que eu crio uma mentoria? Talvez algum de vocês deve estar falando, beleza, Diogo, entendi, legal. Como é que eu crio isso? Vocês vão criar, primeiro passo, entendendo o que vocês querem vender. Esse é o primeiro passo. Beleza, eu quero vender desenvolvimento e autoconhecimento? Ok, eu tenho diversas formas de vender isso. Eu posso vender uma mentoria de carreira, vou ajudar esse cara a sair para um novo cargo, eu vou ajudar uma mentoria de performance. Aqui nós temos lá, por exemplo, o caso do Mascarenhas, sobre inteligência emocional, comunicação persuasiva, o Wagner, que fala sobre programação neurolinguística. Eu posso fazer mentoria para transição de carreira, por exemplo, profissionais que saíram do CLT e foram empreender. Quantas pessoas têm interesse de saber sobre isso aqui? Como é o caminho? Posso vender mentoria de gestão. Ou seja, aqui é um tipo de mentoria. E essa, normalmente, é a primeira que vem na nossa cabeça. Que é o quê? Mentoria de desenvolvimento e autoconhecimento. E é muito bom. Mas tem uma outra mentoria que tem um valor maior. Ambas podem te dar muito resultado. Mas eu quero abrir o olho para vocês sobre esse tipo de mentoria, que é a mentoria de negócios. Na mentoria de negócios, tu pode fazer uma mentoria tributária. Olha o que é interessante na mentoria. A mentoria ela é um plano educacional. Então, o compliance de vocês
vai permitir. Olha, vocês sabiam disso? Então, eu vejo muitos funcionários, mas eu sou CFO, eu sou head fiscal, eu não posso vender consultoria. E não deve mesmo, e não pode. Mas a mentoria tu pode. Porque a mentoria tu não está entregando. A mentoria tu está contando a tua história e ajudando ele no processo de transformação. Tá? Tu pode fazer mentoria de finanças, de liderança, tu pode fazer mentoria para empresários, pode fazer mentoria de crescimento empresarial. Por exemplo, se eu sou empresário e minha empresa fatura 100 milhões, eu posso ajudar um empresário que fatura 10 a saber o caminho de como ele chega a 100. Juliano, quantas vezes a gente pega profissionais mais sêniores para nos ajudar a entender o próximo passo? Isso não precisa ser feito sozinho. Vocês estão entendendo esse jogo? O nosso crescimento, ele requer conexão. E a conexão, muitas vezes, vem de uma mentoria. A gente tem casos aqui, a Aline e a Thalita falaram agora há pouco, a própria Sigrid, né? Mentoria para contadores e advogados. Mercado riquíssimo, riquíssimo. Isso aqui vem de mentoria de 60 mil por mentoria. Por mentoria. Tá? Por mentoria. Tá bom? Então vamos lá. Mas tem pessoas, então, toda vez que eu estou olhando para esse mercado, eu estou identificando o quê? Que tem pessoas e empresas que estão precisando da minha ajuda. E aqui eu vou começar a fazer como é que a gente vai construir essa mentoria. O primeiro passo é o quê? Empacotar isso. Então vocês vão precisar empacotar e vender para a pessoa certa. E vender para a pessoa certa, tudo começa com uma boa promessa. Vocês já devem talvez ter ouvido ponto A, ponto B. O que é o ponto A? Ponto A é o meu estado atual. Onde essa empresa, esse funcionário, essa pessoa com quem você está se comunicando está. E o ponto B é onde ela quer chegar. Estado desejado. O nosso papel é o quê? Auxiliar nesse processo. Tá? E vocês começam fazendo o quê? Vendendo primeiro. Eu vejo um monte de gente querendo fazer 400 horas de curso gravado, montando estrutura, comprando plataforma, aí chega lá, não vende, desculpa o termo, porra nenhuma. Por quê? Porque tu não ouviu o que o teu cliente quer. A gente tem que ouvir ele, a gente tem que saber qual é a dor dele. Isso que é o bom da mentoria. Porque na mentoria tu vai primeiro vender e depois tu vai estruturar um plano de entrega ao vivo, baseado nas dores do seu mentorado. Por quê? Porque é o conhecimento de vocês. Ah, Diogo, mas depois eu quero ter uma plataforma com aula. Não tem problema, tu vai fazer. Vocês vão chegar nesse nível. Mas primeiro começa com fácil. Tá bom? Beleza. Mas eu não tenho autoridade. Será que eu preciso de autoridade? Preciso ter 100 mil seguidores no Instagram, 500 mil seguidores no LinkedIn. Não precisa. A autoridade, ela é autoridade percebida. E todos vocês aqui já têm. Pensa o seguinte. Um empresário de pequeno porte, médio porte. O cara fatura lá 15 milhões, 10 milhões no ano. Quanto que ele pagaria para sentar com o CFO da Data aqui? Quanto que ele pagaria? Vocês estão entendendo o nível que vocês estão? É que às vezes a gente está dentro de uma bolha e a gente não vê o nível de conhecimento que a gente tem versus o que o mercado precisa. A gente está tão acima, mas a gente só faz o quê? A gente só vive aqui, ó, e não consegue entender que existe um mercado gigante, muito maior do que o das multinacionais, das grandes empresas, precisando de ajuda. Então vocês já têm. Vocês vão precisar fazer o que é? Pegar a tua experiência, pegar teu conhecimento e montar um método. É isso. Se você fizer isso, vocês vão fazer. E aí, primeira objeção. Pô, mas eu não, né? Só serve para o outro. Para mim, não. Isso é só com o outro. Será? As pessoas pagam pelo resultado. A gente já falou sobre isso. Se você consegue ter e gerar resultado,
elas vão pagar. E aí eu vejo alguns colegas, profissionais excelentes, falando assim, Diogo, sabe o que eu gosto mesmo? Queria era contar minha história de vida. Queria poder inspirar as pessoas, mostrar que, cara, tudo que eu passei e tal. Sabe o que vocês fazem? Marca um churrasco. De verdade, ninguém está interessado na tua história. Ninguém está interessado na sua história. As pessoas estão interessadas em saber como a sua história vai ajudá-las na história delas. Se vocês não fizerem essa conexão da história deles com a de vocês, não adiantou nada. Por quê? É mais fácil fazer um churrasco, conta para os amigos, pode se vangloriar um pouquinho das coisas que aconteceu, mas vocês não vão ganhar dinheiro. Vocês não vão transformar, não vai gerar resultado. Tá bom? E aí, por onde começar? Apagou? Ó, fui notificado que meu fone apagou. Quer ver aqui? Talvez a bateria? Não. Foi. Então vamos lá. Nunca fiz. Eu também nunca fiz. Eu também nunca tinha feito. Ninguém sabe, nasce fazendo. A gente primeiro vai arriscar e vai fazer. E depois que começa a fazer, começa a ficar mais fácil. Esse aqui é o nosso segundo evento. Vocês não têm noção como é que estava meu estômago. Eu passei mal a noite inteira. Está de prova. Eu não consegui dormir 1 minuto. Por quê? Ansiedade, estrutura. Normal. É o meu primeiro grande evento. É a minha primeira vez que a gente reúne tanta gente num auditório. A gente já fez outros eventos, mas eram eventos menores. 60, 80, 100, 120 pessoas. Aqui a gente está falando de 330. Vocês concordam que é difícil quando a gente está começando? Mas e depois? Depois a gente entra no piloto automático. Isso vai acontecer também com vocês, tá bom? Então vamos lá. O que eu preciso? Vamos voltar? Esse aqui é talvez o slide mais importante para vocês entenderem como vocês montam a mentoria de vocês. Então, se vocês quiserem tirar foto, vale a pena. Criação de oferta. Tudo começa com a criação de uma oferta. Eu preciso saber para quem eu estou vendendo. Lembra que a gente comentou sobre isso? Depois a gente vai falar de funil de venda. E depois a gente vai falar sobre o fato de ter reuniões. 1 por dia. Tá? 1 por dia. Por isso de 1 hora. Vamos lá. Como é que eu crio uma oferta? Primeiro passo eu já expliquei para vocês. Ponto A, ponto B. Onde eu estou, para onde quero chegar. Esse é o primeiro desenho que vocês precisam avaliar. E aí a gente vem no ponto onde a grande maioria falha. Identificação do público. Posicionamento. Por que eu vejo profissionais excelentes que abrem mentoria e não fazem dinheiro? Porque eles querem falar todo mundo. Eles querem falar com todo mundo. Então pensa o seguinte, eu quero fazer mentoria de carreira. Legal. Para quem? Para de vendas, para de marketing, para de estrutura. Para quem? Para quem? Primeiro, qual área? Depois, que nível? É para o analista que quer virar gerente? É para o gerente que quer virar executivo? É para o executivo que quer virar CEO? Ou quer virar CFO? Se vocês não definirem com quem vocês querem falar, vocês não estão falando com ninguém. Por isso que falha. É por isso que falha. É por isso que eu vejo e falo assim, cara, esse mercado não funciona. Não funciona porque a gente não está olhando da forma certa. Terceiro pilar, aqui é o da autossabotagem. E fala, vou começar com 2.000. Porque, porra, né? Quem que vai querer pagar 20 mil reais para mim, 50 mil reais na minha mentoria? Né? Galera, lembra, não é a hora, é o resultado. É a transformação que vocês geram na empresa, no negócio das pessoas. É isso que vale. Precificação é uma das coisas mais importantes. Não adianta tu querer ser premium e não ter preço premium. Tá?
E, obviamente, não adianta nada tu fazer isso se tu não entregar em abundância. Ou seja, quando ele olhar a tua oferta, ela tem que ser uma oferta irresistível. Ele tem que olhar e falar assim, caramba, só se eu for louco eu não vou comprar. Só se eu for louco eu não vou querer essa mentoria. Porque não tenho como não seguir com isso, porque está tão claro que isso vai resolver melhorar a minha vida, que faz sentido eu continuar. Tá bom? Então vamos lá. Quer ver alguns exemplos? Vamos lá. Reduza legalmente de 1 a 5% a carga tributária na sua empresa em 90 dias. Fazer planejamento. Aprenda a organizar fluxo de caixa, aumentar as margens e lucrar de verdade em 6 semanas. Quantos financeiros tem aqui? Vocês acham que não conseguem ajudar as pessoas a melhorar o fluxo de caixa, estrutura de capital? Porra, quantas empresas estão com problema disso aqui? Quanto vale isso aqui? Sair do operacional e conquistar a liderança em 120 dias. Mentoria de carreira. E a minha oferta, que eu quero apresentar para vocês aqui, do PowerTex, que é o quê? Como executivos podem fazer 50 mil reais por mês com mentorias em até 90 dias. Tá? E o melhor, com 1 hora por dia. Com 1 hora por dia. Tá bom? Vamos lá. Qual que é o problema? O problema é que o sistema tradicional prende a gente. A gente está acostumado a ser executivo. Então eu falo, pô, eu não quero largar meu trabalho. Eu não quero largar minha fonte de renda principal. Não precisa. Eu não larguei. Vocês não precisam. Eu não sou nenhum super-herói, bem pelo contrário. Né? Até o Nicolas aí me acompanha no dia a dia, quantos tropeços a gente tem no nosso dia a dia. Faz parte. Só que tu começa. O problema é começar. A dificuldade é sair da zona de conforto. É fazer o primeiro movimento. Por quê? Porque a hora que eu identifiquei o meu público-alvo, identifiquei minha mentoria, consegui construir para quem que eu quero vender, aí eu preciso fazer o quê? Vender. Concorda? Não adianta nada tu ter uma mentoria e ninguém comprar, porque ninguém sabe que tu tem a mentoria. Se vocês não falam, como é que as pessoas vão comprar? Fala assim, mas eu postei 2 vezes no Instagram e ninguém levantou. Falei, pô, cara, é óbvio. Entendeu? Provavelmente foi tua mãe, tua tia e teu vizinho que viu o post. Entendeu? Então, assim, tem que ter um funil de venda, tem que ter uma estrutura de funil de venda, tem que fazer reunião. Se não faz reunião, não sai do lugar. E aí eu vou mostrar uma projeção para vocês. Parem para esse quadro. 1 hora por dia. 30 dias no mês, 30 reuniões realizadas no mês. Lembra que eu falei que tem que trabalhar, né? É 1 hora, mas tem que fazer. Se não fizer, não vai. Tá? 30 reuniões. Tenho 30% de taxa de conversão. Se eu vender uma mentoria de 5 mil reais, não façam isso. 5 mil reais, tu está faturando 45 mil reais por mês. Se tu vender uma mentoria de 15 mil reais, tu está faturando 135 mil reais por mês. Mas eu sou muito ruim de venda. Tá bom. Vai lá. 30 reuniões. Tu vendeu uma? Pô, quem que acha que... Levanta para mim. Vocês acham que vocês conseguem falar com 30 pessoas do público de vocês e vender uma mentoria? Levanta a mão, por favor. Quem acha que consegue vender uma mentoria se falar com 30 pessoas de estrutura? Pessoal, se tu vender uma, faz uma. Já dá 20, 10, 15, 20 mil, 30 mil. Vocês já começam o quê? A movimentar o processo. Mas vou dizer sincero, a taxa de conversão normal é 30%. Por quê? Porque vocês vão falar com as pessoas certas. Tá bom? E aí o que vocês vão precisar fazer? Implementar esse funil de venda. Tá bom? E aí tem que tomar alguns cuidados, porque tem alguns grandes vilões quando a gente fala disso aqui. Grandes vilões. E aí, amor, eu vou abrir um pouquinho aqui no nosso caso. Né?
Eu e minha esposa, quando eu comecei a falar, falava, amor, vou começar nesse mundo de mentoria. Você é louco? Tu não dá conta de mais nada? Tu já trabalha pra caralho, desculpa, pra caramba. Sim, como é que tu vai colocar mais alguma coisa na tua agenda? Faz sentido isso? Não faz sentido. Meu Deus, por que isso? Tu já ganha bem. Tu tem um baita de um cargo de diretor dentro de uma multinacional, líder de mercado mundial, empresa com valor de mercado de 260 bilhões de dólares. O que tu está querendo sair? Eu falei, não estou querendo sair. Eu estou querendo uma opção. Por quê? Eu vou esperar ser demitido para buscar essa opção? Eu vou esperar não ter mais essa fonte de renda para daí começar a olhar um caminho alternativo? Não, né? E aí vem o segundo pilar, o ego. Porque eu sou o diretor, eu sou o gerente, eu sou o dono da empresa. Sim. Muitas vezes você só está. Faz um teste. Fica 2 meses sem entregar resultado. 2. Estou falando 1 ano. 2 meses sem entregar resultado. Pergunta se tu vai continuar diretor, se tu vai continuar gerente. Não vai. Essa estabilidade, ela existe na nossa mente. Tá? Ela existe na nossa mente. E o pior de todas, sem dúvida, que eu mais tive dificuldade de superar, e que eu vejo muitos têm dificuldade de superar, que é o gema de ouro, que é o famoso bom inimigo do ótimo. A gente acha que quando a gente é executivo, quando a gente está numa posição, que a empresa comprou a nossa vida. Ela não comprou a nossa vida. Ela comprou as horas para qual você trabalha para ela. Pode ser 8, 10, aí depende de cada contrato de trabalho. E tu pode fazer outras coisas além disso. Vocês não saem para viajar, não saem para jantar? O que impede vocês de querer ter uma segunda fonte de renda? Nada, tá? Nada. Então, e o que pior podia acontecer? Quando a gente começou a discutir, né, Tarci, muito sobre isso. Eu falei, cara, posso não vender nada. Pode não dar certo. Mas ia morrer? O Nicolas gosta de usar esse termo, né? Não gosta de usar termo de morte. Mas vai morrer, tu vai ficar doente? Não. O pior que podia acontecer? Nada. Nada podia acontecer de errado. E eu passava a ter uma opção de poder dar certo. Tá? Então, o que a gente quer trazer aqui, eu quero pedir licença para vocês, vou tirar esse casaco que está quente. O fone, eu sei. Eu boto. Verdade, Nicolas. Eu quero pedir para vocês licença para a gente apresentar um novo programa do PowerTex, tá? Que é o Power Mentor. Ixi, eu acho que eu perdi a pecinha, Nicolas. Bom, tá bom. Não tem problema. Já foi. Foi. Só tenho que ligar de novo aqui. Que eu quero apresentar para vocês aqui o nosso novo programa, tá? E esse novo programa, ele foi a pedido de muitos dos nossos membros já, hoje da comunidade, né? Que já são executivos, que já fazem mentoria, que já têm um espaço e muitos estão buscando esse processo de transição de carreira. E é normal, porque às vezes a gente cansa mesmo, né, pessoal? É exaustivo. O mundo corporativo, ele paga bem, ele é interessante, mas ele tem um momento que a gente cansa. E aí o que acontece? Isso nos permite que faça o quê? Que a gente comece a estruturar um plano de saída, que é o que a gente chamou de plano B. Tá? Então, só que tem um ponto. Como eu falei lá no início, isso não vai ser para todo mundo. Vai ser para quem? Para quem está de fato disposto a mudar. Quem está de fato disposto é 1 hora. Mas é 1 hora. Tem que parar 1 hora. Se não fizer 1 hora, não adianta, não vai ter resultado. Eu vejo mentorados falando, mas eu não tive resultado. Eu falei, tá, mas tu fez o que a gente pediu? Tu estruturou? Não. Pois é, então. 1 hora. 1 hora.
disciplina, tá? E aí começam um pouco das dificuldades, né? E a principal dificuldade que a gente tem aqui é como é que tu vai estruturar isso, como é que tu vai precificar. E aí o que é interessante. Nesse programa do Power Mentor, a gente te ajuda a fazer exatamente isso. A definir tua oferta, construir tua oferta, a definir o teu público-alvo, a estruturar e precificar a tua mentoria. Tá? Aí depois a gente vai te ajudar o quê? A entender como criar a linha editorial de posicionamento. Lembra que eu falei de posicionamento? Se tu está errado no teu posicionamento, tu não consegue avançar. Para quê? Para que tu possa estruturar a tua mentoria e fazer venda todo dia. Ou menos todo mês. Tá? E aí, vem a pergunta de novo. Eu não sei vender. Nunca vendi. Nunca vendi. Não tem problema. A gente tem script de venda. A gente tem estrutura pronta para que vocês possam aplicar e fazer conversões. Que não chegam só nos 20%, 30% que a gente mostrou, mas pode chegar a 50% de taxa de conversão. A cada 2 reuniões vocês podem fechar uma. Por quê? Porque vai estar bem posicionado, falando com a pessoa certa. Tá bom? Então vamos voltar aqui. Se eu estou te ensinando a vender com 30, e eu posso fazer 90, 100, 180 mil, isso está chegando ao quê? Olha o resultado anual. Parece uma boa renda extra? Quem gostaria de estar faturando 1 milhão a mais por ano? Só tu que está querendo faturar 1 milhão a mais por ano. Tem gente que vai querendo faturar 2, é por isso que eu falei errado aqui. Então, assim, vocês concordam que esse processo de projeção, por mais complexo que pareça, ele é simples? E ele é simples. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai acompanhar vocês por 12 meses nesse processo de formação. Então vocês vão receber todo um processo de formação, de mentoria, né? Com reuniões e calls, com tira-dúvidas one-to-one. Então, por exemplo, eu tenho uma dúvida sobre formação do meu funil, eu quero entender como eu melhoro o meu posicionamento, eu quero entender como eu posso melhorar a minha oferta irresistível. Tudo isso aqui, vocês vão ter esses encontros para poder guiar vocês para esse próximo caminho da formação da mentoria. Tá bom? E, para quem se inscrever, assim como a gente tem o PowerTex Brasil, a gente está fundando agora o Power Mentor Brasil, que é o Mentor Prime, que é um grupo de mentores. Então, a gente vai pegar o quê? Vocês que querem ser mentores, que estão estruturando seus planos de mentoria, e a gente vai dividir no dia a dia conversas estruturadas. E aí vocês vão ter acesso a diversos profissionais experts na parte de marketing e vendas para ajudar vocês a produzir esses conteúdos, para ajudar vocês a identificar o que é necessário para que vocês possam fazer as suas primeiras vendas. Tá bom? E legal, aqui a gente ainda tem conteúdo de implementação. Funil de venda. Lembra? Poxa, eu não entendo nada de marketing. Não tem problema. A gente ajuda. Tem um modelo de copy e cola, vocês vão colocar e vão construir a página de vocês, VSL. VSL é um vídeo que faz com que vocês atraiam o lead correto. Por quê? Essa pessoa ela vai estar lá, ela vai ouvir vocês, ela vai se identificar. Se ela não se identificar, ela não vai seguir. Se ela se identificar, ela vai apertar no botãozinho. No que ela aperta no botão, ela vai preencher um cadastro. E esse cadastro serve para o quê? Para gerar a reunião de venda. Não precisa de muito, gente. 8, 9, 10 leads por dia já gera uma reunião. Com uma reunião de venda, 30 reuniões, vocês viram os números. Tá? Então vamos lá. Como é que vai funcionar isso aqui, né? Se eu fizer uma reunião por dia, já mostrei esses números, não vamos falar para vocês são financeiros, entende disso? Concorda se eu cobrasse 20% do que a gente ajudar vocês a faturar de uma renda que vocês não têm hoje? Estaria legal? Poxa, Diogo, eu não tinha nada, eu não tinha 1 milhão. Eu não tinha 1 milhão no ano. Tu fica com 800 mil,
deixa 200 mil com o PowerTex. A gente não vai cobrar 200 mil. Não é 200 mil. Tem vários programas de mentoria que cobram 200 mil, tá? Vários. Sabe por quê? Porque tem resultado, gente. Tá? Também não vai ser 100 mil. Tá? O nosso preço hoje, do nosso programa de mentoria, são 12 parcelas de 5 mil reais. 12 parcelas de 5 mil reais, onde vocês vão ter o acompanhamento integral por 12 meses desse plano. Vocês vão construir o plano B de vocês e vocês vão ser capazes de fazer 50 mil reais nos próximos 90 dias. O plano de 90 dias é só para quem aceitar o desafio. Não é obrigatório entrar no plano de 90 dias. Se quer entrar no plano de 90 dias, tem que seguir todos os exercícios para a gente poder fazer isso dentro de 90 dias. Tá bom? E aí, beleza. Lembra que eu comentei? Se tu vender uma só, de 30, já dá 10 mil por mês. 10 mil por mês, 120 mil reais no ano. Vai pagar 5 mil, já teve ROI de 2. Já teve um ROI de 2. Tá? Já teve um ROI de 2. O que mais que a gente vai dar para vocês aqui? Para quem está aqui com o PowerTex. Um bônus. Todo mundo vai ganhar uma mentoria individual. Além da mentoria de grupo, a gente vai ter uma mentoria individual com o nosso estrategista de growth, que vai ajudar vocês a quê? A entender o plano estratégico de mentoria de vocês. Tá bom? Então, como a gente estrutura isso, como a gente monta esse plano para vocês. Aqui tem um bônus massa, que é a imersão presencial de 2 dias. Quem entrar no Power Mentor, passa a receber, vai participar com a gente de uma imersão presencial de 2 dias, onde a gente vai ajudar você a quê? Ou a implementar, caso você ainda não tenha implementado, ou seja, tem aqueles que compram e não andam, aí a gente ajuda, né? Então, se o cara não acabar não complementando, esses 2 dias é legal, porque a gente ajuda vocês a colocarem na prática tudo isso e vocês já saem com o produto rodando, ou a escalar. Porque muitas vezes a gente chega do quê? Na primeira leva, começa a faturar 40, 50 mil por mês, mas aí tu trava. Tu trava por quê? Porque tu precisa de um outro mecanismo de venda, que é o quê? Adicionar novos canais de aquisição, que é da consultoria, conhece bem isso. Cada vez que a gente adiciona um novo canal de aquisição, a gente está entrando o quê? Com novas possibilidades de clientes. E aí a gente ajuda vocês nesse processo também. Tá bom? E por fim, aqui, alguns de vocês devem ter visto, a gente lançou recentemente o PowerTex Cast, né? Que é o nosso podcast, então, que a gente está utilizando, e as nossas próprias palestras e eventos. Assim como esse painel que a gente está aqui hoje, né? E alguns dos nossos mentorados estavam conversando aqui com vocês, vocês também vão ter a oportunidade de estar nos nossos eventos e em eventos no qual a gente é convidado para participar. Então, esse ano eu devo ter palestrado talvez umas 30 vezes. Por quê? Porque isso a gente é convidado a diversos eventos. E esses eventos, nem sempre eu vou poder ir, nem sempre o Nicolas está indo, e o que a gente tem feito, a gente tem direcionado os nossos membros para participarem disso. Isso vai fazer com que aumente a autoridade de vocês. Quanto mais aumenta a autoridade, maior o ticket. Mais vocês podem cobrar. Tá bom? E por fim, que eu acho que esse é um super entregável, é o framework da metodologia Prime, que é a metodologia que a gente construiu exatamente para que vocês possam o quê? Seguir o passo a passo e construir esse plano de mentoria que vai fazer com que vocês possam faturar recorrentemente em relação às mentorias. Tá bom? Então, como é que vai funcionar agora? Só recapitulando para vocês aqui. Então, a gente tem aí um plano para fazer 50 mil reais por mês de mentoria, onde vocês vão aprender a criar e precificar, a montar um funil de vendas, vão ter um acompanhamento de 12 meses do time do PowerTex, vão ter 20 encontros ao vivo para tirar dúvidas e estruturar todo esse processo, vão fazer parte do Power Mentor, tá? Prime, que é a comunidade de mentores, vão ter a oportunidade de participar de podcast, vão ter a oportunidade de palestrar em eventos, vão receber acesso a 2 dias de imersão,
Esse aqui provavelmente a gente vai fazer num resort, a gente está fechando as datas, tá? E ainda o nosso framework da metodologia Prime, tá bom? Tudo isso por apenas 12 vezes de 5 mil reais. 12 vezes de 5 mil reais. Tá? E aí, a gente conversou, né, Nicolas, bastante sobre isso. E aqui a gente está na nossa comunidade, na nossa casa. Né? Aqui é onde a gente nasceu e muitos de vocês confiaram na gente antes mesmo da gente, como eu disse, antes de a gente ser, né? Muitos de vocês confiaram na gente, muitos de vocês nos ajudaram a construir o PowerTex, nos auxiliaram nesse processo de crescimento e por isso a gente tem um ponto especial aqui para vocês de lançamento. Tá? Ponto bem diferenciado. A gente hoje não vende nesse preço. Nunca vendemos nesse preço. Tá? Que ao invés de vocês pagarem 5 mil reais por mês, vocês vão pagar R$ 2.497. Tá? R$ 2.497 por mês para vocês terem acesso aos 12 meses e serem capazes de montar a mentoria de vocês, serem estruturados nesse processo e nos ajudar a vocês poderem se transformar outras vidas, transformarem outras empresas. Tá bom? E aí, lembrando, né? Para poder faturar aí 500, 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões de reais no mês. Tá bom? No ano, desculpa. E mais uma coisa. Aí o Nicolas me sacaneou aqui. Mas assim, os primeiros 5, eu mesmo vou olhar. Então eu vou ajudar a estruturar de A a Z. Então a gente vai botar um funil, a gente vai estruturar. A gente tem hoje, só para vocês entenderem, né? Eu tenho o suporte hoje do Renan Vieira, do Érico Rocha, do Guilherme Bins. São grandes nomes da área do marketing, onde eu faço parte de mentorias, onde a gente paga acima de 70 mil reais por mês para cada uma dessas mentorias. Por ano, desculpa, para cada uma dessas mentorias. Por quê? Porque antes de a gente vir montar algo específico para a área de finanças, eu falei, cara, a gente precisa entender como é esse mercado. E por isso que a gente está aqui compartilhando com vocês toda essa estrutura. Tá? Então, vocês vão ganhar aqui comigo também essa mentoria individual. Tá bom? E aí, um risco zero. Aqui é a hora da garantia. Quem é do marketing, o Rico já sabia, essa aqui já estava esperando, né, Rico? Olha aqui, ó. A gente confia tanto na metodologia que a gente se compromete a acompanhar vocês até vocês faturarem 100 mil reais. Até vocês faturarem 100 mil reais. Tá? 4 vezes o retorno do investimento, que é 25 mil reais hoje à vista. Tá? Então, Diogo, não estou conseguindo. Nós vamos te ajudar. Nós vamos estruturar até que vocês faturem 100 mil reais. E a gente vai fazer todo o processo. Óbvio que precisa de vocês, né, galera? Vocês precisam estar aqui, se dedicar e fazer aquilo que é solicitado. Mas a gente confia muito nesse processo. As meninas estão passando um formulário. E aí eu quero pedir para que cada um de vocês receba esse formulário aí. É um material... Se puder ligar um pouco a luz da plenária para o pessoal. Vocês vão receber um material, que é um folderzinho. E dentro desse folder tem uma pesquisinha. É uma frase simples, tá? Com algumas perguntinhas. Eu gostaria que todos vocês respondessem. Todos vocês respondessem. Independentemente do momento que vocês estão de carreira, independentemente do momento de vocês entenderem que isso já é o momento de vocês serem ou não serem, se tornarem mentores. Tá? E por que isso é importante? Porque a gente vai poder ajudar aqueles que estão na dúvida. A gente vai poder ajudar aqueles que eventualmente têm uma dificuldade, uma questão financeira, eventualmente aquele que está na dúvida se é o momento dele ou não. E a gente vai fazer reuniões individuais com vocês, para aqueles que tiverem interesse. E aí vocês vão poder anotar esse interesse aí, para a gente poder conversar, tá bom? Então, lembrando, não é um programa para todos. Por que não é para todos, pessoal? Eu estou me comprometendo a entregar 100 mil reais para vocês. Para eu me comprometer a entregar 100 mil reais de garantia para vocês, eu preciso entender qual é o plano de vocês, o que vocês querem vender.
Porque tem gente querendo vender coisa que tem gente que não quer comprar. Tá? E tem muito. Tem muito. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai ter que fazer uma seleção natural para entender os projetos, entender quais são as dores que vocês querem solucionar. Lembra que a gente falou lá atrás? A gente precisa solucionar, gerar transformação, gerar resultado para as pessoas ou para as empresas. Se a gente não consegue conectar isso, automaticamente a gente não tem um produto. A gente tem um desejo. E o desejo não resolve. Não vai resolver. Tá bom? Então, vamos lá. Para que vocês possam montar esse processo aqui e preencher a aplicação. Todo mundo recebeu? Todo mundo recebeu? A gente mandou uma canetinha também do PowerTex, essa canetinha nova. Não recebeu? Não recebeu? Recebeu sim, Rafinha. Certeza. Rafinha, tô contando já. Ó. Diogo, eu preciso de uma caneta aqui na frente. Aqui. Canetas aqui, ó, pessoal, por favor. Vou só recapitular um ponto. Lembra que a gente falou? Cuidado com os nossos inimigos internos. Cuidado com os nossos inimigos internos. Os nossos autossabotadores, tá? Cuidado. Família, ego, a nossa algema de ouro, a nossa desculpa de tempo. Eu vejo, às vezes, profissionais falando, eu não tenho tempo. Aí abre o celular dele, olha lá quanto tempo passou no TikTok, no Instagram e no LinkedIn, sei lá, qualquer coisa dessa aí. Gasta muito mais que 1 hora por dia. Muito mais que 1 hora por dia. Então, para e vai fazer algo que pode resolver a vida de vocês. Pode dar uma nova perspectiva. Tá? Isso aqui, pessoal, ele realmente é transformador. Eu falo porque mudou a minha vida. Mudou a minha oportunidade. Hoje a minha renda, tá? Ela é muito maior, a renda extra, minha renda B, do que o meu cargo de executivo. Não tem nem como comparar. Se hoje, por exemplo, eventualmente eu fosse demitido ou decidir fazer uma migração de área, isso não vai ser um problema. E essa opção, essa liberdade, é a liberdade que eu quero que vocês também possam ter. De chegar numa reunião, por exemplo, quando um chefe falar uma coisa e entrar atravessado, tu levantar a mão e falar que discorda. Por quê? Porque tu não tem uma dependência financeira e o medo de ser mandado embora. Ou vocês nunca passaram por isso? Eu passo algumas vezes. Nem sempre a gente precisa brigar, tá, com o chefe. Né? O Mascarenhas trouxe aqui um exemplo interessante, né? Que às vezes vale a pena a melhor briga é ficar quietinho. Tá? Mas ter a opção, é isso que vocês têm que buscar aqui. Tá? Então, e lembrar, né? O que é o pior que pode acontecer? O pior é vocês entrarem no programa, faturar 100 mil reais, ou se não faturar, a gente te acompanhar até tu fazer, em vez de tu ficar 12 meses, demorar 24, espero que não aconteça com ninguém de vocês. Tá? Então esse é o processo que a gente vai ajudar. E aí tem um ponto adicional, que é a gente vai ajudar a vocês a subir a primeira campanha. Tá? Então isso é bem interessante, porque quem se inscreveu hoje, a gente consegue ajudar, porque a gente vai pegar o nosso time de marketing, estrutura que a gente tem no PowerTex. Vocês devem ter visto que a gente mudou consideravelmente a nossa estrutura de marketing. Mudamos o posicionamento, nos transformamos mais premiums. Por quê? Porque a gente entendeu que existe um mercado premium de alto valor que precisa de ajuda, que é pagador. Tá? Então, isso aí vocês vão ter também direito a essa estrutura aqui. Tá bom? Então, agora aqueles que já preencheram, conseguiram preencher, pessoal? Aqueles que já preencheram e já se sentem prontos para entregar e começar com a gente e se transformar como mentor, e estar com a gente junto nessa jornada, junto comigo, com o Nicolas, junto com a comunidade do PowerTex Brasil, vocês podem levantar, falar com o Carlos. Carlos, levanta a mãozinha lá. O João, com a Paulinha. Vocês podem levantar e entregar lá a ficha de inscrição de vocês, para a gente poder dar continuidade no nosso evento. A gente vai ter agora um intervalo do café. Então, eu vou estar ali no stand para trocar ideia com vocês. Ficou com dúvida? Quero entender um pouco melhor? Tá. Fazer um bate-papo com vocês também sobre esse processo aqui, tá bom?
Pessoal, muito obrigado. Eu espero que, de alguma forma, eu tenha tocado esse movimento. Talvez não é o momento de vocês. Talvez de alguns de vocês não é o momento. Mas eu sei que tem muitos profissionais aqui já prontos. Prontos para poder dar esse movimento. Prontos para poder fazer esse plano B. E começar devagar. Né? O rápido e devagar não era, Wagner, que a gente estuda lá? Às vezes, a gente não precisa querer começar largando tudo, estruturando todo um novo plano diferente. Vocês podem começar aos poucos. Começa com 1 hora. Entende? Ah, poxa, começou a dar receita, começou a dar resultado. Tá bom, vou adicionar mais 1 hora. Em vez de eu fazer só uma reunião às 7, 8 horas da noite. Sim, pessoal. As reuniões normalmente são fora do horário de trabalho, tá? Por quê? Porque quem que vai te contratar? É o executivo. Ou um dono de uma empresa. Durante o horário comercial, ele está o quê? Na empresa. Então, vocês vão ter esse tempo disponível exatamente fora do horário de trabalho de vocês. E é por isso que é possível. Tá? Por isso que é possível. Perfeito? Legal, pessoal. Então, vamos fazer o intervalo. Se quiserem colocar aqui uns 15 minutinhos de intervalo, 15 a 20 minutos para a gente poder bater um papo.